Acho que agora a gente já está ao vivo, né? Eu acho que sim. Então, tá. Gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de extensão. Hoje, né, a aula é com o Fernando Gastal, que dispensa apresentações, já é conhecido de todos, imagino. E o tema que o Fernando vai tratar hoje é os destinos da subjetividade em tempos de crise do capital. Tá? Então, o Fernando vai fazer uma explanação e vocês podem ir colocando as perguntas no chat, né, Fernando? E conforme for, eu acho que ao final a gente pode combinar, né, de ler as perguntas e fazer os comentários, tá bom? Então, Fernando, Beleza. vai lá. Então, boa noite, né, para todas e todos. Estamos aqui, né, mais um encontro do nosso curso, né, de subjetividade, saúde e trabalho. Hoje eu que vou aqui, né, desenvolver o tema aí com vocês hoje e na semana que vem também, né? E que a gente chamou de os destinos da subjetividade em tempos de crise do capital. Tá? Então, eu vou, enfim, né, desenvolver esse tema aqui com vocês e depois a gente abre, né, para diálogo, debate sobre aí a questão, né, como a gente tem feito nos outros encontros, né, nessa mesma dinâmica. Então, começando, né, o tema, eu resolvi começar, né, falando para vocês, né, escolhi aqui para falar da subjetividade, os destinos, né, da subjetividade em tempos de crise do capital. Então, eu vou partir de um problema. Um problema é um caso de um sujeito, né, com ideação suicida no trabalho. Na sequência, eu vou fazer uma primeira, vamos dizer assim, aproximação desse problema, né? Tratando do problema do sistema do capital e o que significa dizer crise, em tempos de crise desse sistema. E por fim, a questão da subjetividade, né, nesse período, nesse momento, nesse processo, né, social, histórico, de crise desse sistema. Então, começando, né, eu peguei um caso, na verdade, um trecho de um caso que eu abro meu livro, né, o último livro que eu publiquei, que chama A Subjetividade Sem Valor, e nesse eu abro o livro falando do caso de um bancário chamado Jean-Marc. Eu vou ler aqui para vocês, que ele vai ser meu ponto de partida, né? O Jean-Marc era conselheiro, né, de patrimônio de um banco regional, né, na década de 90, que foi incorporado por uma multinacional, né? Ele era filho de agricultor e, através dos estudos, ele conseguiu chegar, né, a ser bancário, né, e ascender na carreira, né, de bancário, tornando-se conselheiro de patrimônio do banco. Ele tinha orgulho, né, em ter ascendido socialmente pelo seu trabalho, que consistia em orientar pessoas em suas demandas, ajudá-las em seus interesses, numa relação que ele chamava de proximidade e de confiança. Fazia seu trabalho o melhor que ele podia, né, com reconhecimento dos seus pares e junto com uma equipe que ele considerava bastante unida, formava por 3 colegas, né? Para Jean-Marc, ele havia encontrado o que ele chamava de sua própria identidade. Depois da fusão,
depois da fusão com essa multinacional, com esse banco, essa empresa multinacional, ele começou a ter uma série de transformações no âmbito da organização de trabalho, né? Ele começou a perder o domínio do seu tempo, visto que o agendamento, todos os compromissos passaram a ser feitos automaticamente por uma central, né, online, por via de um sistema, uma plataforma, né, online. Ele não tinha mais autonomia, então, para decidir sobre o tempo que ele poderia ou não ficar com os clientes. Ele passou a ser programado, né, o tempo passou a ser programado automaticamente em função das exigências comerciais e metas de produtividade. O objetivo, então, já não era mais aconselhar, mas vender e atingir as cifras estipuladas, né, fazendo do conteúdo do seu trabalho mudar drasticamente. Acrescentando a isso, né, começou a valer na organização um método novo de gestão anônimo, na qual as decisões chegavam por sistemas, né, sistemas de internet, sistemas de plataforma online, né, aplicativos, né, e, ao mesmo tempo, que acompanhava uma individualização, né, da produtividade que criava uma enorme concorrência entre ele e os colegas e todo mundo do banco. Jean-Marc, então, por sua vez, ele tentava, né, exigia-se, né, em cumprir as metas, em bater, né, os objetivos, né, ao mesmo tempo e ele não admitia, né, fracassar. Até que chega um momento, né, onde vão se acumulando demandas não cumpridas, né, situações... Eu só ouço eles, eles só me ouvem se eu for falar. Eu tenho que liberar o... Alô? Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Alô, alô, continuando. Então, ele não, como, né, retomando, né, aqui, né, ele era um sujeito implicado, então, com o trabalho, com as demandas, tentava alcançá-las, mas, ao mesmo tempo, conforme o tempo foi passando, isso foi tornando-se cada vez mais insuportável, né, as experiências que ele foi passando. Aí ele diz o seguinte: eu me sentia, em determinado momento, desprezível, pois eu cruzava com as pessoas, clientes, na rua no dia seguinte, e nunca eu quis que uma só dessas pessoas dissesse que eu era um ladrão, que eu havia abusado da confiança delas. Eu me sentia rumo a um abismo. Eu não conseguia mais me sentar no meu escritório. Quando eu chegava, eu já me sentia mal fisicamente. Eu me disse um dia que poderia ficar violento, jogar o computador pela janela. Eu não queria chegar a esse ponto. Jean-Marc, então, né, fechando a fala dele, ele tornou-se aquele que mentia e iludia, né, os seus clientes, e não mais aquele que os orientava. Ele competia com seus colegas e não mais aquele que cooperava. Ele estava sem controle, né, da sua atividade, fazendo-se alguém desprezível para si e para os outros, e não mais um orgulho, um modelo como ele se sentia. Ele procura, na época, né, na situação lá, o seu superior hierárquico, né, para dizer que os objetivos eram irrealizáveis, mas recebe uma resposta, como resposta, um reforço, né, uma pressão para cumprir as metas. Então, ele busca resolver os problemas junto com a hierarquia, também não é bem sucedido, porque tudo passou a funcionar de forma virtual, né? Então, ele fica sem suporte. E assim, Jean-Marc foi se fechando, isolando-se dentro da sua família, na tentativa de resolver por conta própria, né, o problema. Uma reunião com seu diretor servirá como desencadeadora de uma crise suicida, ele é obrigado, né, a escrever no mural, o número de contratos fechados durante a jornada de trabalho,
e informado de que também não teria mais a secretária e que dali para frente ele contaria única e exclusivamente com o seu computador. Nesse momento ele perde controle, Jean-Marc, né? E diz ele, eu me sentia desorientado naquele momento, sem ter como escapar. Eu me perguntava onde é que eu estava, o que eu tinha feito da minha vida. Fechou-se seu escritório e vive uma crise, né, de choro muito intensa. Né? À noite ele não conseguia dormir, fica em pé, perambulando, andando em círculos, olha-se no espelho e pensa, e começa a pensar desde então somente em dar cabo à própria vida. Então, eu começo por esse problema, né? Na verdade, uma situação limite, né? Uma situação limite aonde a vida, né, se torna insuportável. E por que isso cada vez mais tem se tornado comum no mundo do trabalho? Né? Por que isso cada vez tem se tornado, né, se não chega ao suicídio, né, as pessoas adoecem por múltiplas formas, né? As pessoas adoecem por burnout, por depressão, né? As pessoas adoecem por problemas cardíacos, as pessoas adoecem por excesso de medicamentos, enfim, ou as pessoas se tornam extremamente frias, manipuladoras, poderíamos dizer perversas, né? Inafetáveis, né? Enfim, esse conjunto, né, de experiências que ao final se encontra a vida se tornando impossível de ser vivida, ela está na ordem do dia. Ele é um problema grave, atual, extremamente complexo, né, que a subjetividade hoje, nesse mundo do trabalho, tal como ele está se configurando, ela está cada vez mais vivendo esses dilemas. Né? Bom, como eu falei no início, né, esse problema ele precisa ser entendido a partir do que eu estou dizendo aqui de crise do sistema do capital. Então, eu primeiro vou falar com vocês rapidamente aqui o que eu estou querendo dizer como sistema do capital e depois o que eu estou querendo dizer como crise desse sistema. Tá? Vejam, por que sistema do capital? Né? Para a gente conectar depois com a problemática da subjetividade. Sistema porque o sistema, o capital, como é uma forma de mundo, né? É uma forma de organização do mundo. Não é simplesmente uma forma de organização da economia, né? É forma de organização de uma sociedade e de um modo de viver, né, a sociedade. O modo de organizar o ser social e as nossas possibilidades. Então, é um sistema de mundo, é um sistema de organização do mundo e da vida, por isso, sistema do capital. Né? E esse sistema ele tem uma particularidade, né? Porque a célula, se a gente pode dizer, desse sistema, para esse sistema funcionar, ele tem uma célula, né? Falando metaforicamente, e essa célula é a mercadoria. Então, é um sistema social baseado, né, na forma da mercadoria. Que tipo de célula é essa? Né? Continuando aqui com a metáfora. Né? A gente pode dizer que é uma célula de um tipo cancerígena. Né? Essa mercadoria, na sociedade, ela é uma célula do tipo cancerígena. O que eu quero dizer com cancerígena? Né? Ela é cancerígena no sentido de que o que é uma célula cancerígena? É uma célula que ela, ao se desenvolver num organismo vivo, né, ela só se desenvolve na medida que se alimenta de células vivas. Né? Então, ela para sobreviver, ela tem que matar as células vivas.
e ela, para se multiplicar, ela se multiplica indefinidamente, ela não tem limite. O limite é a própria, né, é a própria vida, é a própria impossibilidade mais daquele organismo sobreviver. Então, uma célula cancerígena, ela é uma célula que se alimenta da vida e transforma a vida em morte, né? Isso é a mercadoria. Isso é a mercadoria. Então, uma sociedade baseada em mercadoria. A mercadoria transforma as coisas em, né, as coisas que temos, que usamos, em mercadoria. Ela transforma a comida em mercadoria. Ela transforma a natureza em mercadoria. Transforma a saúde em mercadoria, a educação em mercadoria, o ar em mercadoria. Vê o mercado de carbono, por exemplo, nos dias de hoje. O lazer em mercadoria, as pessoas em mercadoria. Isso ilimitadamente. Então, tudo vai se tornando, para ser simples assim, né, valor de troca. Ou seja, troca monetária, né, entre equivalentes monetários. Para entender um pouco melhor, né, o que eu estou querendo dizer aqui com esse sistema, portanto, de uma sociedade que se organiza a partir dessa forma de mercadoria, a partir dessa célula social que se multiplica ao infinito, né, e vai transformando a multiplicidade da vida numa única coisa morta, que é a mercadoria como valor de troca por dinheiro. Para entender melhor, vou usar aqui três analogias com mitos gregos, né? Mitos da Grécia Antiga. O mito de Sísifo, o mito do rei Midas e o mito da Medusa, né? Claro que eu não quero, com isso, comparar a nossa sociedade com a sociedade da Grécia Antiga, né? Lá era uma outra organização social. Então, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é só trabalhar com essas três analogias que eu acho bastante pertinentes para pensar o nosso momento, nossa sociedade. O mito de Sísifo, né, não sei se vocês conhecem, ele é talvez conhecido, né, pelo fato de ele trata, né, da história do Sísifo, né, que de certa forma desafiou Júpiter, né, e que era um deus muito poderoso, né? E quando ele desafia Júpiter, faz algumas coisas lá que o Júpiter desaprova, né? Tenta ajudar, na verdade, um amigo, tal de Asopo. E quando o Júpiter vê que o Sísifo está assim, fazendo esse tipo tá tentando, né, passar a perna, vamos dizer assim, em Júpiter, ele é condenado. E a sua condenação é um tipo de inferno, né, colocado como um tipo de inferno, que consiste em ele rolar uma grande pedra, uma pedra enorme, né, do pé de uma montanha até seu cume, né? E ele é um esforço, né, físico, penoso, né, de rolar essa pedra até seu cume, e quando chega no cume, né, os deuses empurram, né, a pedra de novo para sua ladeira abaixo, e o que o obriga a voltar a descer a ladeira, o morro, né, e empurrar a pedra novamente. Então, esse é o trabalho do Sísifo. É um trabalho repetitivo, é um trabalho que requer nenhuma criatividade, é um esforço físico a serviço de um outro, né? A serviço de um destino programado e prescrito por um outro que não ele. Então, Sísifo ele fica condenado a esse destino. E uma interpretação que me parece que é interessante do mito, né, é de um filósofo francês chamado Albert Camus, né,
onde ele diz que no momento onde o Sísifo ele está no alto da montanha e os deuses empurram a pedra de novo e ela rola, ele tem que descer, né? E nessa parada, diz esse autor, né, Alberto Camus, que é o momento da consciência do Sísifo. O que significa isso? É o momento que o Sísifo se depara, né, face a face com seu destino. É o momento que ele tem a consciência do seu destino. Bom, e aí é que aparece o problema, né? Essa consciência do destino, por que o Sísifo não se mata, né? Por que ele não dá cabo da própria vida? Ele fica naquele trabalho monótono, repetitivo, né? Em poder de um destino traçado por um terceiro, e ele não se mata. Ele tenta enquadrar a sua consciência dentro dos limites do destino imposto. Então, ele passa a dar um sentido para aquele destino dentro desse enquadramento. Aí vai para a ironia, enfim, vai para uma série de condutas, mas é isso que faz com que ele encontre, dentro dos limites daquele destino imposto, um certo sentido, e esse sentido não lhe faz dar cabo da própria vida. Então, aí, o que a gente tem? Né? A gente tem uma certa, né, analogia, né, com o que vem a ser o trabalho, né, nos nossos dias. A gente tem vários exemplos disso na literatura, seja brasileira, seja no cinema também. Lembrei, quando estava, né, fazendo esse roteiro aqui para dar para vocês, lembrei, por exemplo, né, do filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, né, que fala muito bem desse caráter monótono, repetitivo, maquinal, a qual o sujeito ele é determinado, né, a fazer sempre aquele trabalho. Né? Um mais recente, né, chama-Se Eu, Daniel Blake, também, que fala dessa precarização, é um filme que é em inglês, né, que fala dessa precarização do sujeito face a um destino que vai lhe escapando cada vez mais, e a qual ele vai se acomodando até a vida se tornar insuportável. Né? É a mesma coisa. Né? Enfim, né, a gente podia aqui seguir, mas todos eles tratam, na verdade, desse trabalho, né, como um sacrifício extenuante, um sacrifício, uma força de trabalho, né, em função de um outro que si mesmo. Outro mito, né, que ajuda a gente a pensar a nossa condição humana na nossa sociedade, um mito também que eu pego ali dos gregos antigos, é o mito do rei Midas. O rei Midas é aquele rei, né, que tudo que ele tocava virava ouro, que é muito, às vezes, eu já vi, né, usado como elogio, né, do que é a vontade de enriquecer. Realmente, né, na mitologia da grega, né, antiga, né, da antiguidade grega, essa mitologia, o Midas é traçado, né, é caracterizado como alguém muito rico, muito cheio de posses, né, e, ao mesmo tempo, com uma vontade de acumular ouro, né, de enriquecer. O Midas era... E ele, em determinado momento, o Midas, ele faz um favor a alguém, né, ao pai de Dionísio, né, na época. Ele faz um favor ao pai de Dionísio. Dionísio era um deus lá, né, e como retribuição ao favor, o Dionísio diz: você pode, Midas, pedir o que você quiser que eu vou te dar, né? Então, o Dionísio, o Midas pede para o Dionísio: então, eu quero que tudo que tu me dê o poder de tudo que eu tocar virar ouro. Bom, então, o Dionísio fez lá a mágica, né? E o Midas passou a ter o que ele queria. Então, ele começou a tocar
no milho, o milho virava ouro, começou a tocar nas batatas, as batatas viravam ouro, começou a tocar, né, nos móveis, os móveis ficavam móveis de ouro, e daqui a pouco ele começa, tudo que ele toca vira ouro, a comida que ele toca vira ouro, ele já não consegue comer a comida porque ela se transforma em ouro. Daqui a pouco ele começa a tocar nas pessoas e ele já não consegue falar com as pessoas porque as pessoas viram ouro. E no final da história, né, ele toca na filha, né, e a filha vira ouro e ele se desespera, né? Então, o rei Midas ele fica, na verdade, totalmente, a vida dele se torna totalmente inviável na medida que tudo, né, a vida vai se mortificando, né? A vida vai se mortificando, né, pela sua transformação no metal, né? Então, o que essa analogia nos ajuda, né, a pensar, né? Que a mercadoria, a sociedade da mercadoria, ela é isso, é a transformação das coisas, da multiplicidade da vida, né, em moeda, a transformação, né, da multiplicidade da vida em valor econômico, né, a redução das multiplicidades dos tempos de existência, dos fazeres distintos, dos sentidos mais amplos, das possibilidades de existir mais variadas que podem ter, em uma única coisa, que é a transformação dessa pluralidade e multiplicidade da vida em uma coisa morta, né? E essa coisa morta não se come, né? Não se fala, não se sociabiliza, né? Então, essa metáfora ajuda a gente a entender também o quanto que esse sistema social que transforma as coisas vivas em coisas mortas acabam nos asfixiando, né? Não é incomum a gente ter, né? Quanto mais dinheiro as pessoas têm, né, mais vazias vão ficando as suas vidas, né? Porque o sentido de uma vida não é dado por uma abstração de uma quantidade de dinheiro, é dado pela qualidade do seu tempo e da sua existência nesse tempo, né? E quanto mais abstrato e quantitativo essa existência ela se torna, porque ela é somente quantificada na quantidade de dinheiro que ela produz, ela se torna uma existência cada vez mais vazia e como o Midas, né? Mais cercada de coisas mortas. O terceiro mito, né, grego que eu queria falar para vocês, que ajuda a entender melhor essa loucura que é a nossa sociedade, né, como sociedade da mercadoria, é o mito da Medusa. Vocês devem saber também, nesse mito, a Medusa, né, é aquela mulher que é transformada num certo monstro, vamos dizer assim, né? Tem lá toda a história, né, de que era uma mulher muito bonita e acaba sendo traída, e, enfim, né, ela é transformada num monstro, quer dizer, seus dentes viram dentes de animal, e seus cabelos, que eram bonitos, os cabelos viram aqui com aquelas cobras, né, que se mexem, seus olhos são os olhos vermelhos, né, e seu corpo é um corpo meio de cobra, né? Portanto, a particularidade da Medusa é o seu olhar, né? É o seu olhar. Quando as pessoas olham diretamente a ela, né? Quando olham diretamente a Medusa, as pessoas se petrificam, as pessoas se coisificam, as pessoas elas ficam, né, totalmente enrijecidas, petrificadas. Então, o que esse mito, por fim, nos ajuda a pensar, né, na sociedade da mercadoria? Que essa sociedade, né, a Medusa funciona como essa vigilância controladora
essa vigilância petrificante das nossas existências diante de um olhar que nos controla e que nos vigia, que é próprio, né, da vida moderna. O Michel Foucault, um filósofo francês, ele na História das Prisões, de um livro chamado Vigiar e Punir, ele fala do panóptico, né, inventado pelo Jeremy Bentham, né? E esse o que era o panóptico, né? O panóptico era era o olho que tudo vê, mas que não é visto, né? É aquele que tudo controla sem ser controlado. O panóptico é a ideia do puro sujeito, né? E o puro sujeito que objetifica os outros, né? E toda a arquitetura das prisões e depois de outras instituições modernas, elas foram construídas com esse princípio, né? De ter um olho que tudo vê e que tudo controla e que não é controlado, né? Ele dá até no livro Vigiar e Punir o desenho de como que as celas elas ficam, né? Elas ficam em corredores, né? Que formam um quadrado, e o panóptico ele fica no centro do pátio, que é uma grande torre cercada de vidros, né? E que os presos eles não podem nunca ver se tem alguém dentro da torre, né? Mas quem está dentro dessa torre central consegue ver todos os presos né, no conjunto da prisão, porque as janelas, inclusive, das celas, elas são ao fundo para iluminar as salas e fazer sombra, né, para as pessoas poderem ser vistas, e só que da onde elas estão, elas não conseguem ver quem as enxerga, né? Então, é uma sensação de vigilância permanente, de ser olhado permanentemente, de ser vigiado permanentemente como forma de controle e medo para evitar fugas. Essa é a ideia da medusa moderna. É o olho que petrifica, né? É o olho que congela, é o olhar que vigia e condena, né, das estruturas das instituições modernas, né? Ela é muito interessante também porque faz a gente pensar essa relação sujeito e objeto dentro na sociedade nossa, né? E nessa sociedade da mercadoria. A relação, ou seja, as relações entre as pessoas, elas ficam relações entre sujeitos que querem ser puros sujeitos e objetos, ou seja, em pessoas que viram objetos, né? Desse olhar petrificante, desse olhar objetificante. A relação patrão e empregado e trabalhador dentro de uma fábrica é uma relação sujeito-objeto. Sujeito que organiza o trabalho, que manda nas metas, que estabelece a prescrição, né? Que estabelece a punição, e o objeto, que é a força de trabalho, que tem que enquadrar-se dentro daquele destino para conseguir, né, sobreviver, né, daquela maneira. Então, a sociedade do trabalho é uma sociedade, né, que inventou esse sistema de relações sociais baseado na medusa, nesse olhar, né, de um sujeito que é puro sujeito em relação aos outros que precisam ser condenados a puros objetos, né, desse sujeito. Portanto, esse sistema, e por que esse sistema ele está em crise, né? Por que essa forma social, essa forma de nós vivermos a vida, organizarmos o mundo, né, dentro desses pilares, desses parâmetros, por que ela hoje, no século XXI, ela se encontra em crise? Eu vou falar aqui, então, basicamente, 3 aspectos importantes dessa crise. É a crise do trabalho, a crise da vida, né, que eu chamei aqui de destruição da vida, né, e o superdesenvolvimento do poder panóptico pelas novas tecnologias. Em relação à crise do trabalho,
eu vou citar aqui 3 casos rapidamente para ajudar ao que eu vou, né, ao que eu vou falar, né? Ou seja, a crise do trabalho, no sentido aqui que eu estou falando, ela significa, né, que cada vez mais nessa sociedade, que é uma sociedade do trabalho, que é uma sociedade onde as pessoas viram, né, força de trabalho, viram mercadoria para poder vender seu tempo, né? Como já falei numa aula anterior aqui que a gente trabalhou, vender seu tempo para conseguir, em troca da venda desse tempo, ter dinheiro para conseguir consumir e reproduzir a sua própria existência. Cada vez mais esse sistema de vida, esse sistema de relações e esse destino de Sísifo, né, que nos é dado, né, a viver, né, ele tem levado, como eu falei, né, o caso do Jean-Marc, por exemplo, é um exemplo, as pessoas a situações limites. E o que significa as pessoas, né, cada vez mais no mundo, no trabalho, sendo levadas a situações limites, sendo levadas ao sentimento, né, de que a vida é impossível, que a vida chega a limites do suportável. Um primeiro exemplo que eu dou disso, primeiro caso que eu trabalhei aí já, né, no meu, né, num artigo que escrevi sobre o suicídio, eu trato do caso da France Telecom, que é uma multinacional francesa de telecomunicações que começa a se privatizar a partir de 1996, e que no ano de 2010, 2008, 2009, 2010, até 2012 foi o período que eu estudei, sem dúvida depois a coisa não deve ter mudado, se não piorado, né? Há uma onda de suicídios na empresa. Chega a ter 46 tentativas de suicídio, né, com 25, né, suicídios de fato na empresa, na sua sede na França. Isso é uma coisa absurdamente, né, catastrófica, né? Então, isso vai para na justiça, né? O caso para na justiça, 10 casos desses param na justiça, né, acusando a empresa de ser aquela responsável pela morte das pessoas, né, pelo suicídio das pessoas. E a inspetora que cuidou do caso, ela, num despacho dela, ela diz o seguinte, né? Resulta dos fatos analisados, e aí ela analisou uma série de expertise, né, que foram solicitadas, né, perícias judiciais, né, para se analisar, entrevistas que fizeram, enfim, na empresa, solicitadas pela Justiça, e ela diz que resulta dos fatos analisados, nas partes 3 e 4 e tal, do presente relatório, que as reorganizações, reestruturações e métodos de gestão colocados em prática no seio da Unidade Econômica e Social France Telecom são de natureza a provocar distúrbios de saúde mental graves. 39% dos trabalhadores, 49% para aqueles que não são chefes, que responderam, né, à enquete, o questionário, consideram que durante os 5 últimos anos sua saúde degradou muito em função de suas atividades de trabalho. Bom, isso resultou numa condenação, né, do diretor-geral da empresa, isso foi um caso, né, conhecido, mas para vocês perceberem que, como diz a inspetora, né, as reorganizações, as reestruturações, os métodos colocados em prática são de natureza a produzir, né, distúrbios graves de saúde mental. E como esses relatórios, nós vamos encontrar muitos, né? Então, não é o caso do Jean-Marc, que eu comecei a ler para vocês, uma excepcionalidade, né? Outro exemplo, né, de um caso aqui
de um suicídio de um funcionário na Renault, na unidade francesa, né, que eu relatei na época, e o funcionário, antes de suicidar-se, ele deixa uma carta, ele escreve, né, e deixa uma carta dizendo o seguinte: Carlos Ghosn era o diretor-geral da empresa da Renault na época. Para garantir os acionários, utiliza métodos experimentados na Nissan, externalização de suporte, 70% das compras nos países de baixo custo de mão de obra, aumento da carga de trabalho, gestão por estresse. Continua, né, o cara, eu estou no meio da minha carreira profissional e não suporto regressar. Não posso mais me colocar em dificuldades. E aí segue a carta dele, onde ele acaba, né, no final, dizendo que ele se despede, né, da mulher, dos filhos. Então, vejam, ele acusa, né, então, Carlos Ghosn, diretor-geral da empresa, de externalizar suporte. O que é externalizar suporte? É construir, claro, essa digitalização do trabalho por internet, por plataformas e tal. E como aconteceu com o Jean-Marc, ele não tinha mais ninguém a recorrer, a não ser o próprio sistema informatizado e impessoal. Né? Claro que também ele diz que 70% das compras são feitas a custo baixo de mão de obra, ou seja, né, a mão de obra mais explorada é que se constitui a do hemisfério sul, né? Não mais a do hemisfério norte, né, do planeta. Né? E, além disso, a gestão por estresse, né, que é como que as empresas manipulam uma política de metas a fazer você sempre ter que trabalhar mais, e porque cada vez que você alcança uma meta, essa meta já passa a ser insuficiente, você tem que fazer mais no plano seguinte, e isso vai gerando um estresse permanente, porque você se sente sempre insuficiente em relação àquilo que foi feito. E é essa mesmo o princípio da gestão por estresse, é você ser um ser insuficiente e, portanto, sempre correndo atrás da meta. Tudo isso se adapta muito bem ao caso do Jean-Marc. Né? Por fim, um terceiro caso, assim, para mostrar essa total barbárie que se tornou esse mundo do trabalho, né? Eu cito aqui o caso da multinacional Foxconn, na China, né? Ela é uma multinacional de Taiwan, né? Mas que tem os seus maiores núcleos, né? Unidades produtivas na China, né? Em Shenzhen, né? E ocorreu por 2012, entre 2010 e 2012, também uma onda muito grande de suicídios. A Foxconn é que produz componentes eletrônicos para a Microsoft, para a Apple, para a Nokia, enfim, para os aparelhos celulares, né, e que utilizamos tudo, grande parte é terceirizado por essa grande multinacional chamada Foxconn. Né? Samsung, Nokia, Apple são montadoras, montam, né? Mas os componentes, grande parte deles são feitos pela Foxconn, e a Foxconn ou se encontra na China, ou na Índia, ou em outro país da Ásia. Né? Portanto, lá aconteceu, que eu registrei aqui em texto, foram 11 suicídios e uma morte por esgotamento, no período de um ano. E o sociólogo lá da Universidade de Pequim, na época, em 2012, aqui eu estou falando, ele fala o seguinte, que ele, analisando os casos, ele diz que os suicídios colocaram em evidência, né, a falta total de esperança da nova geração de imigrantes rurais, né, que buscavam fazer a vida nos grandes centros urbanos. Né? Então, a China é um país gigantesco, com 2 bilhões de habitantes, né? Uma grande parte é de origem camponesa, só que miserável, né? Então vão migram, né? Como é o caso das grandes capitais nos países industrializados, né? Para conseguir uma vida melhor, né?
o caso do próprio João Marco foi esse, né? Na cidade, num polo industrial, onde consegui emprego, onde, né, existe a esperança do crescimento, né, das suas possibilidades em si. E esses jovens, eles se encontram numa situação absolutamente sem saída, né? Eles vão começando a adquirir cada vez mais dívidas, eles vão tendo que trabalhar mais para conseguir pagar dívidas que vão se tornando impagáveis, eles não têm direitos, eles não têm, né, sindicatos, eles precisam cada vez mais aumentar a sua carga de trabalho, até que chega momentos aonde, ao invés de acumular um certo capital, eles vão cada vez mais acumulando dívidas e acumulando doenças e acumulando, né, sofrimentos, a ponto da vida chegar a uma situação limite, e, portanto, o suicídio. Isso aconteceu, né, em várias ondas de suicídio na China, estou citando um momento desse problema, mas, infelizmente, isso tem sido, né, a tônica, né, do fenômeno, do que está se transformando a sociedade do trabalho no século XXI. Né? Então, veja, essa crise do trabalho, então, reinventar, né, a nossa vida implica reinventar essa sociedade que está se tornando cada vez mais, que essa sociedade da mercadoria, que cada vez mais mortifica a vida humana por transformá-la em força de trabalho ilimitada e, portanto, esgotar todas as suas possibilidades de ser vida. A outra crise que eu gostaria de salientar aqui, né, que é produzida por essa sociedade da mercadoria totalmente irracional, né, que vai se multiplicando e fazendo tudo, né, virar mercadoria, né, é a destruição das nossas próprias formas de convivência, as possibilidades de existência comum, que nós temos particularmente vivido, né, nos últimos 40 anos, vamos falar, grosso modo, em função da ascensão, do desenvolvimento do que a gente chama de neoliberalismo. Né? O que é, né, o neoliberalismo? Né? Serve para a gente, né, retomar a ideia que eu falei anteriormente do Rei Midas, né, que tudo que toca vira ouro, né? Tudo que toca vira ouro, o sistema social nosso, o sistema do capital, é um sistema que só se multiplica, ele só se expande, ele se organiza e se expande globalmente na medida onde tudo que esse sistema toca vai virando mercadoria. Né? Isso que eu já falei. E o neoliberalismo, ele é um momento desse sistema próprio aos nossos últimos 40 anos. Né? E que esse processo chega a limites de colocar em risco a própria vida do planeta. Porque se vocês, né, pensaria aqui, para situar um pouco mais o que significa esse neoliberalismo como momento avançado da sociedade da mercadoria, 3 momentos: o liberalismo do século XIX, o fordismo no século XX e o neoliberalismo no final do século XX e século XXI. Né? O neoliberalismo do século XIX, ele é a transformação da vida humana, né, do mundo em mercadorias. Tá? Basicamente, ele transforma, né, o trabalho em mercadoria pela Revolução Industrial do século XIX. Né? E transforma as coisas, os objetos de consumo, a vida que antes podia se organizar sob certas formas de subsistência, né? Formas de artesania, vai se transformando numa vida industrializada. Né? Então, o trabalho pela Revolução Industrial se torna uma mercadoria. A terra vai se tornar mercadoria, vai virar renda fundiária, ou seja, alguém se torna proprietário da terra e o que vai ser produzido na terra vai virar mercadoria, né? Arroz, feijão, né? Trigo, milho vão virar mercadoria, e essa mercadoria que vai ser a renda da terra vai ser vendida no mercado das cidades para abastecer as pessoas da Revolução Industrial, os trabalhadores e as, né, classes médias e altas. Então, a terra vira mercadoria porque vira renda fundiária.
E o dinheiro também vira referência universal. O ouro e depois a libra, né, esterlina na Inglaterra, vira grande referência de acumulação de riqueza. A representação da riqueza não é a representação estética, não é a representação de um valor qualitativo, né, de ser belo, de ser útil, né, é a valorização quantitativa representada pela, né, montante de dinheiro acumulado. O dinheiro, então, passa a ser a referência central, né, no sistema social a partir da Revolução Industrial. Então, o liberalismo do século XIX é a transformação do trabalho, da terra e do dinheiro em pilares, né, sociais chamados mercadoria. Né? Acontece que, junto com isso, no próprio século XIX, né, surge o que se definiu como uma questão social. A questão social, né? O que é a questão social que surge ali na segunda metade ali do século XIX? Temos o Estado, principalmente, né, dos países industrializados mais avançados, põe-se a seguinte problema: temos que cuidar dos nossos pobres, dos trabalhadores, dos proletários, que estão morrendo, né, por falta de assistência à saúde, por falta de educação, por falta de saneamento básico, de tanto trabalhar e não ter, né, aposentadoria, enfim, né, a questão social surge como problema da sociedade industrial, né, do século XIX, e que é preciso, vamos dizer assim, munir a sociedade de certas políticas sociais para que as pessoas possam trabalhar ao mesmo tempo que elas possam reproduzir a sua vida, tendo certas necessidades sociais satisfeitas. Isso surge como questão social, basicamente em função do aumento do proletariado, da vida como mercado, né, e o mercado de trabalho povoado por gente, né, imigrantes e pessoas, né, expulsas das suas, né, das suas cidades, né, dos seus locais de vida anteriormente mais autônomos e se tornando força de trabalho e numa situação absolutamente penosa. Quem lê os relatos da história, né, da Revolução Industrial no século XIX, por exemplo, século XVIII, século XIX, vamos ver os filmes mesmo, que a cinematografia relata, o que significa, né, a vida de uma condição proletária na Inglaterra, em Manchester, por exemplo, no século XIX, que é o berço, um dos berços da sociedade industrial, né, da Inglaterra. É uma condição absurdamente miserável. Então, surge aí a questão social. Né? No século XX, né, no século XX, esse liberalismo ele se liga em uma metamorfose, né, com o Fordismo. Fordismo, o Henry Ford, né, expresso, por exemplo, no filme que eu falei, Os Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, aquela esteira, aquela produção, né, que passa a ser uma produção em massa para um consumo de massa. Então, o Fordismo ele se caracteriza, por um lado, por uma multiplicação da vida como vida, né, fundada na multiplicação da mercadoria. Então, o Fordismo ele a multiplicação, né, da sociedade da mercadoria. Tudo, né, que antes não era mercadoria, com o Fordismo passa a se tornar mercadoria. E uma das coisas que passam a se tornar mercadoria, veja, o bordão de Ford, do Fordismo, da sociedade organizada, né, a partir desses princípios, é a produção em massa. Ou seja, né, não só a alta burguesia, não só a pequena burguesia, a média burguesia, ou seja, as classes médias que se ampliavam, né, mas também as classes operárias e os trabalhadores, eles teriam que se tornar consumidores de mercadorias. Né? Portanto, o Fordismo ele torna a força de trabalho também força de consumo, porque se você produz em massa, você tem que consumir em massa. Isso é uma consequência lógica. Então, o mundo vai se tornando um grande mundo
né, de produção e de consumo de mercadorias. Isso implica, por um lado, a revolução industrial se globalizar e a existência se tornar uma existência orientada pelo desejo de consumo de mercadorias. Daí que surge no século XX, com o Fordismo, uma outra dimensão, né, da mercadoria, que no século XIX não existia, que é a indústria cultural. A importância do cinema, a importância das indústrias do marketing e da propaganda para nos Oi, pessoal, eu acho que travou aqui o Fernando. Eu vou fazer contato com ele, tá? Aguardem um instantinho. Gente, o Fernando caiu, mas eu já consegui falar aqui com ele por WhatsApp. Ele já vai voltar, tá? Então, vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho. Estou vendo que o pessoal já tem questão aqui no chat, né? Quem quiser também colocando as considerações, eu estou acompanhando aqui. Então, quando o Fernando terminar a explanação, a gente pode dialogar, né? Sobre essa aula tão proveitosa, né? Tantos elementos que o Fernando está trazendo para a discussão. Oi, Anélia. Opa, Fernando. Conseguiu aí, né? Eu tô aqui, abri pelo celular, né? Eu não sei se agora fiquei com duas imagens, possivelmente, agora fiquei na dúvida se eu estou aparecendo, né? Olha só, você Aqui, para para mim mim, o só está computador aparecendo uma voltou. vez, tá? Não tem um segundo Fernando aqui para mim, não. Bom, eu vou continuar aqui, então, por essa via aqui, né? Do celular. Caso dê duas, você me avisa, por favor, porque daí eu desligo uma aqui, porque o computador aqui, para mim, tá pane. Eu acredito que o computador tenha caído, porque sumiu aqui, tá bom? Vai lá, Fernando. Bom, então, tentando retomar, né, o fio
Espera aí, que agora... Retomar o fio do argumento que eu dizia, né, do Fordismo, né, como que a característica do Fordismo é a ampliação global da sociedade da mercadoria, da célula, então, que vai transformando coisas que antes não eram mercadoria, porque tem que fazer uma produção em massa para o mundo, né, consumir mercadorias, e, ao mesmo tempo, criar o desejo de consumo. Daí, o que surge no século XX é uma potente indústria, né, da propaganda, do marketing, da indústria cultural, né? A arte começa a ser transformada em mercadoria, né? Daí que, né, teóricos, né, intelectuais da década de 60 vão falar da morte, né, da arte, né, porque na medida que ela se torna mercadoria, ela deixa de ser portadora, né, de uma estética criativa para ser, né, produto, né, de troca e, portanto, adaptável às demandas do mercado. Isso mata a criação artística, né? Então, passa a ter, com o Fordismo, isso. Ao mesmo tempo que essa expansão da sociedade como sociedade de produção de mercadoria e de consumo de mercadoria, a gente tem também a sociedade, né? A questão social que surge no século XIX é ampliada, né? E a questão social, claro, que isso está permeado por lutas sociais, por conflitos. É óbvio que não dá espaço aqui para eu desenvolver, mas a sociedade, o sistema do capital é um sistema com antagonismos internos profundos, né? Então, há uma dialética antagônica aí que atravessa esse sistema e o desenvolvimento do sistema, mas surge no século XX a questão social de uma maneira como não havia no século XIX, onde se, né, toda um rol vamos dizer assim, de políticas sociais passam a acompanhar essa amplidão da sociedade da mercadoria de maneira global. Políticas sociais de aposentadoria, né, políticas regulação do trabalho, justiça do trabalho, Ministério do Trabalho, né, previdência social, saúde pública, educação pública, enfim. Isso que se chama questão social, né, que passa a algo concomitante, né, concomitante como uma outra face, vamos dizer assim, da expansão da sociedade como sociedade da mercadoria e a expansão da questão social como forma de satisfazer necessidades básicas para ampliar a sociedade da mercadoria, né? Bom, o que acontece no neoliberalismo, né? O neoliberalismo, ele, por um lado, é a ascensão desde a década de 70 para frente do dinheiro, disso que eu falei, que surge no século XIX, como, né, isso que encantava, que deixava o rei Midas absolutamente fascinado, e tudo que ele queria era transformar as coisas vivas em ouro, né? Então, o neoliberalismo é uma espécie de rei Midas do século XXI. Porque o que o neoliberalismo faz? Ele faz o dinheiro, como diz o Milton Santos, né, no último livro que escreveu, um intelectual brasileiro da USP, né, brilhante, né, aliás, que o dinheiro chega a um estado puro, né? O que significa? Uma supremacia, né, do dinheiro em estado puro, supremacia dos mercados financeiros, né, que passam a comandar, né, o mundo, né, a partir das bolsas de valores, a partir dos sistemas de crédito. Vocês vejam hoje que, com toda a pandemia, as empresas que crescem são os bancos, né, e, por outro lado, são as empresas que não produzem nada, que só conseguem, porque vendem, né, tipo a Amazon, todo tipo de coisa, valorizar enormemente seu capital financeiro na Bolsa de Valores. Então, é uma valorização puramente, né, do dinheiro em estado puro, que não precisa ou dispensa cada vez mais a exploração da vida como força de trabalho. Então, esse valor supremo do dinheiro passa a ser, no século XXI, né,
esse governo quase que da vida pelos mercados financeiros mundiais, passam a ser, né, aquilo que organiza a nossa vida. Tanto a nossa vida pessoal, a gente passa a ter uma vida que é uma vida a crédito, então toda a nossa vida ela precisa e depende do crédito. Você experimente um dia dispensar cartão de crédito, não usar mais nada, e que grande problema vocês vão viver. Porque uma pessoa que não tem crédito é uma pessoa que nessa sociedade não consegue fazer nada. Né? Vai bater lá o CPF onde você vai comprar a loja, você vai ter, não vai crédito, e não interessa se você vai até comprar crédito, mas você vai não poder usar exercitar o seu poder de compra. Então, é um negócio absolutamente maluco que nos alcança do ponto de vista como individual, alcança os estados, porque os estados ficam totalmente dependentes do capital financeiro para, né, conseguir empréstimos, né? E, ao mesmo tempo, as empresas industriais também, elas só sobrevivem e lucram a partir do momento em que suas ações valorizam nas bolsas de valores e não lucram com a exploração do mais trabalho, né? Da mais-valia do trabalho. Portanto, o dinheiro em estado puro passa a ser a grande, né, grande poder organizador, né, da nossa existência. E isso é o Midas. Isso é o Midas. Então, o neoliberalismo é nada mais, nada menos, desse ponto de vista, da consumação da mitologia desse rei Midas, que transforma tudo em coisa morta, transforma a vida numa coisa morta que passa a estrangular a própria vida. Né? Além disso, o neoliberalismo também, ao alto grau, né, de formação industrial, de revolução industrial, pela informática, pela microeletrônica, pela inteligência artificial, dispensa trabalho vivo, dispensa gente. Então, é um desemprego estrutural numa dimensão catastrófica. As pessoas, se têm a única fonte de vida, vender-se no mercado para ganhar dinheiro e consumir, agora elas nisso conseguem fazer, porque não conseguem vender-se, porque as máquinas vão cada vez mais ocupando, né, a função que antes era humana. E isso tende, com a revolução informática, com a inteligência artificial, com tudo isso, né, se tornar o 5G agora, é um negócio impressionante, né, vai dispensar a entrega de aplicativo, vai fazer tudo, né, daqui alguns anos, eu suspeito, entrega agora me escapou, por drones, né? Vai ser basicamente com 5G, com tempo basicamente real das imagens, do trânsito de imagens que o 5G possibilita, você permite habitar fazer a pilotagem de um drone, seja ele do tamanho qual for, e substituir qualquer tipo de serviço humano. Então, nem uma sociedade altamente precarizada, que é a sociedade de serviço do século XXI, se pensa daqui a 20, 30 anos, é possível sobreviver, né? Quer dizer que a dispensa de trabalho vivo numa escala cada vez mais catastrófica, né? E, ao mesmo tempo, é uma sociedade que, ideologicamente, se quer sociedade de indivíduos, então é cada um por si, é um verdadeiro darwinismo social, ou seja, aquilo que a teoria da evolução falou em relação à evolução das espécies, de uma coisa muito restrita a como que, né, os seres humanos evoluíram, né, numa escala natural, né? Hoje se torna uma barbárie social, porque cada um por si e sobreviva o mais apto. O mais apto, quem vai ter mais dinheiro, quem vai ter mais condição, quem vai conseguir sacanear melhor os seus concorrentes para conseguir, né, sobreviver. Quer dizer, isso é a própria barbárie social em andamento. Além de tudo, o que é próprio também desse neoliberalismo, mais do que no Fordismo e mais do que no liberalismo do século XIX, é que efetivamente é a sociedade onde tudo se transforma em mercadoria. Tudo. Né? Se já no século XX, com o Fordismo, há uma ampliação global, né, desse modo de existir da vida, no século XXI, né, a gente tem, com as mídias sociais, né, vejam o comentário que agora saiu, né, o dilema das redes, né, por exemplo, aonde o que é os nossos dados viram mercadoria. Os nossos dados
o que você coloca no Facebook, o que você coloca nas redes sociais, esses dados da nossa vida viram mercadoria, são vendidos para grandes corporações que, com poderosos algoritmos, personalizam a venda de mercadorias para nós. Então, nós viramos a mercadoria. Então, numa sociedade global desse tipo, né, a educação, sem falar na educação, na previdência social, né, na saúde, na água, no ar, o carbono, na mercadoria, a água vira mercadoria, vejam, né, todo o problema que deu ali no início do século XX, em Cochabamba, por exemplo, que tem um documentário sobre a privatização da água, né, como é que um levante, né, dos trabalhadores de Cochabamba, na Bolívia, né, revoltados porque iam privatizar a água. Então, há aí uma forte, né, mercantilização de todas as a mercantilização do sexo, né, a mercantilização da experiência afetiva com os aplicativos sociais de relacionamento, enfim, tudo vai se tornando. E o que significa isso? Né? Significa que, né, cada vez mais a vida vai se restringindo à troca, a vida vai se restringindo à imagem que é possível vender de si mesmo para poder ocupar uma posição social mais relevante, para poder ter mais curtidas, para poder ter mais status, para poder ter mais dinheiro. Né? Enfim, é uma redução cada vez mais crônica, né, dos modos de existir múltiplos numa única possibilidade. E, por fim, para acabar aqui minha exposição, né, toda essa transformação tecnológica, ela fala também de uma, né, que eu estava falando, com esse olho, né, de medusa que surge com o panóptico, que eu tinha me referido, com a internet, com as mídias sociais, com a inteligência artificial, o desenvolvimento dos algoritmos, você tem uma absurda capacidade de controle e de petrificação da nossa existência, né, que vira objeto cada vez mais petrificado, que vira objeto cada vez mais controlado. Né? Controlam, né, um grande... Né, aí, eu acho que não sei se foi no Dia das Redes ou no outro, né, que falou que, né, você vai no Google, na seção lá, né, que ele caracteriza a nossa pessoa, né, o Google, ele tem, pelaquilo pelos sites que entramos, pelas coisas que circulamos na internet e até por onde vamos no dia a dia, pelas, né, formas de ele mapear nossas idas e vindas aí, eles estabelecem a nossa caracterologia, quer dizer, que tipo de personalidade nós somos, né? E, via de regra, acertam, chega a 80%. E, a partir disso, eles nos enviam imagens, vendas de produtos e tal, né? Dependendo dos nossos gostos, das nossas vontades. Então, é brutal a capacidade de objetificação da nossa subjetividade em coisas, né? Então, cada vez mais o olhar de Medusa, que antes começou de uma forma arquitetural, né? Ou seja, a arquitetura das prisões, das escolas e tal, numa arquitetura física, se tornou uma arquitetura virtual, com muito mais poder de controle, né, e de petrificação da nossa vida. Você veja que no Dilema das Redes, no filme, como me referi, né, qual é o grande problema dos engenheiros dessas grandes corporações? É como nos deixar mais conectados, ou seja, mais tempos conectados. É como, de certa forma, desenvolver a consciência passiva. É como desenvolver a consciência cativa cada vez mais das redes, e cada vez mais das redes significa cada vez mais dessa artificialidade das imagens criadas pelas redes, né? Cada vez mais voltada a esse espetáculo que é as imagens de consumo que nós recebemos a cada minuto aqui nos nossos aparelhos, né? Com isso também não estou querendo dizer, né, que nós não devemos usar a rede, o que é tudo uma coisa que precisamos expurgar, senão não estaria nem dando esse curso para vocês e a gente não estaria nem fazendo esse tipo de atividade, né? É óbvio que não podemos ser maniqueístas, mas, de certa maneira, uma análise desse estado da sociedade da mercadoria que nós nos encontramos e, portanto, que faz o Jean-Marc
que eu comecei a minha exposição, dar cabo, né, chegar no limite da sua própria vida, é uma impotência generalizada diante da potência de controle desse novo panóptico, que não é mais físico, é virtual, dado pela inteligência artificial, dessa revolução tecnológica. Então, gente, assim, o sentimento do Jean-Marc que ele experimenta quando ele diz que ele se sentia desnorteado, que não tinha como escapar, né? E que ele se perguntava todo dia o que ele tinha feito da vida dele, né? Esses sentimentos, cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né? Eles implicam um sentimento de alienação própria da nossa própria existência, né? Uma sensação de que tudo nos escapa, uma sensação de que a vida se torna cada vez mais imprópria. Imprópria significa cada vez mais as coisas que são próprias para nossa existência, se é algo pessoal, ela se torna mais imprópria e mais impessoal, mais mecânica, né? E, portanto, mais vazia e mais dependente de um outro que nos, né, aí, governa. Acho que esse panorama ele ajuda a gente a entender por que o problema da sociedade do trabalho, por que a experiência nossa no mundo do trabalho tem cada vez mais vivido, né, situações limites, né, e desse destino da subjetividade nesse mundo de crise do sistema do capital que me parece que a gente tem no nosso momento, no nosso presente histórico, se deparado. Bom, por aqui, gente, desculpa me alongar demais aqui, mas vamos ocupar o tempo agora que temos para discutir, dialogar. Vi que tem bastante pergunta aqui. Vamos lá. Alô? Oi, Fernando. Tá me ouvindo, Aniele? Agora estou te ouvindo. Você já encerrou, né? Posso começar a ler, tem milhares de comentários aqui. Vou lá atrás, tem que subir agora aqui bastante para ler para vocês os comentários. Eu não sei se no celular você teve acesso, né, Fernando? Se você conseguiu ver. Não, aparecia aqui, né, mas eu não conseguia me concentrar para ler, porque senão deu raciocínio. Eu só via que aparecia aqui vários. Eu também um pouco perdido aqui, porque a minha conexão caiu, eu fiquei no celular e, ao mesmo tempo, o computador ficou aberto. Me perdi um pouco aqui. Deu um imbróglio, né? Mas foi ótimo, assim, eu acho que tem muitos elementos, as pessoas trouxeram muitas coisas. Então, aqui o Nilson, quando você estava comentando, né, o exemplo da Foxconn, ele colocou aqui, né, que o exemplo da Foxconn foi bizarro, pois eles colocavam redes entre os prédios para que os trabalhadores, ao pular para o suicídio, seriam aparados pelas redes, né? Eu também me recordo dessa situação. A Osana já trouxe aqui uma questão. Ela botou assim, questão, Fernando, ter essa visão de estar diante da medusa moderna, sendo petrificado, transformado em coisa, já é uma consciência assustadora. Mas acredito que, apesar de estar em posição de coisa, se deseja ter uma existência proveitosa. Mas como não ser mercadoria em um mercado de trabalho, com um auge de desemprego em que um emprego é artigo de luxo? Se estou dentro, sofro enquanto coisa. Se estou fora, sofro como algo não coisa, não aproveitável. Como ter uma existência proveitosa? Essa que eu quero ouvir você comentar, porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente fica realmente assim nessa situação, né? Assim, porque ninguém quer estar desempregado, né? Isso é um sofrimento extremo e a gente acaba se fazendo de alguma forma coisa, né? Para ser empregável e, por outro lado, também resistindo a essa coisificação, né? Se subjetivando para fazer do trabalho algo com sentido, algo proveitoso. Então, acho melhor comentar essa aqui depois de eu passar para as próximas, tá?
Não tem essa questão aí, realmente, resposta. Quem tiver uma resposta está mentindo, né? Porque não tem uma resposta, né? Não tem uma resposta. Eu digo, faça isso, faça aquilo, é assim, é essa. Eu aposto, o que eu aposto, né, é que a capacidade nossa, né, de todos, de todas, ao tomar cada vez mais consciência do estado que nos encontramos, né, do avanço da sociedade da mercadoria, do avanço nosso como uma mercadoria, cada vez, às vezes, mais inútil, porque não mais aproveitável dentro desse mundo, né? Cada vez mais coisificada, cada vez mais, então, levada a extremos de uma vida que se torna, né, insuportável. A consciência, né, tanto a consciência individual que vamos tendo dessa situação que nos encontramos, quanto a consciência mais social, coletiva, que vamos desenvolvendo com nossos pares, ela é potente para inventar alternativas a nível do próprio local de vida, de existência, né? A nível das próprias possibilidades de sociabilidade entre nós. Quanto mais, eu digo, ignorantes, quanto mais, né, cegos nós ficamos por estado que nos encontramos em termos de tanto de individualidade quanto de estado, mais negacionista nós vamos nos tornar. Negacionista significa, não é nada, isso aí eu vou trabalhar, me virar e pronto, né? E vou dar um jeito, conseguir as coisas pelos meus méritos. As coisas é besteira. E quanto mais negacionistas a gente tem, mais a gente vai ser consumido pelas essas forças sociais que nos vão, como o Jean-Marc, e o exemplo do Jean-Marc, consumindo, né, tanto subjetivamente quanto objetivamente. Então, eu acredito, né, por um lado, na potência criativa das pessoas, na medida que elas vão tomando consciência dessas situações limite que a sociedade estão nos colocando, né? Porque é aí que se encontra as possibilidades de transformação. É a partir das pessoas. As pessoas, seja nos seus locais de trabalho, seja nos seus locais de moradia, seja nos seus locais de militância, seja nos seus locais de engajamento, de que ordem for, o que capaz, portanto, de ruptura, né, com a passividade. E a consciência crítica, ela rompe com a passividade. Ela busca, né, alternativas, ela busca laço social, ela busca personificar as relações humanas, ela busca tentar recuperar, na medida do possível, o que tem de futuro próprio, para cada um, e não simplesmente aceitar o destino que nos é imposto como a Sísifo, né? Nós temos que romper com essa ideia do Sísifo, né? Veja, a própria interpretação feita do Alberto Camus do mito de Sísifo, ele, no final do livro, ele vai dizer o seguinte: o Sísifo, por que ele não morre? Porque ele se adapta. E se ele se adapta, ele encontra um sentido dentro daquilo, né? Quer dizer, o próprio Camus, o filósofo que um ensaio sobre o mito de Sísifo, não consegue compreender um Sísifo crítico. Um Sísifo que seja crítico à sua situação e consiga achar alternativas à sua situação. Isso não quer dizer, né, que ele vai servir de modelo para todo mundo, mas isso quer dizer que ele pode ser sujeito. E nós temos que lutar por sermos sujeitos. Sujeitos a partir dos nossos locais, dos nossos lugares, mas e quanto mais a gente ignora o que a sociedade, né, está fazendo de nós, que é nos sujeitarmos cada vez mais, menos condição teremos de fazer isso. Então, eu aposto na potência que temos de sujeito. E essa potência se implica a crítica à nossa realidade, né, e a capacidade de criar novas realidades. Isso que é, para mim, o fundamental, né? Não tem modelos, não existe modelo. Processo histórico, né, como esse de crise,
Quem vem com salvação, esquece que estão querendo nos enrolar. Agora, eu aposto na capacidade das pessoas de entenderem cada vez mais a problemática que nós nos encontramos e no seu bairro, no seu local de trabalho, na sua profissão, né, nos seus amigos, nas suas famílias, enfim, nas suas comunidades, poderem ver que a coisa está virando cada vez mais do jeito que o sistema do capital está em crise, esse sistema está nos consumindo a vida cada vez mais. E ter consciência disso é a capacidade que precisa todos nós de criarmos, junto com quem nós vivemos, possibilidades alternativas. Seja possibilidades econômicas alternativas, possibilidades políticas alternativas, possibilidades afetivas e de relações sociais com as nossas famílias alternativas, possibilidades de existir alternativamente, né? Possibilidade de não ficar, né, com a consciência puramente passiva ao que, né, a ordem dos dias, né, que tal como eles nos apresentam. Então, não tem modelo. E não só não tem, como né, não dá para se admitir que tenha, né? Existe criação de projetos humanos pelas pessoas, as mais variadas, e nós somos uma dessas pessoas que estamos aí, eu acho, exigidos, convidados a, nesse momento de crise social, né, inventarmos nossas formas novas de viver, né? Eu acho que essa é a resposta que eu tenho para dar, né? Essa é a resposta que eu tenho para dar, né? Não sei. Legal, Fernando. Sabe o que eu fiquei pensando a partir da sua resposta? Assim, isso é um comentário meu mesmo, né? Que mesmo nas situações mais precárias, né, o movimento, por exemplo, dos entregadores de iFood, entregadores de aplicativos, né, em São Paulo, em algumas cidades, a greve dos entregadores, né, mesmo não tendo um vínculo em uma situação tão precária, foi possível algum tipo de mobilização coletiva, né? Então, assim, o cenário é mais difícil, né? Mas não quer dizer que as pessoas também não cheguem a um certo limite dessa coisificação e que elas não encontrem outras saídas que não o suicídio, né? Assim, que elas encontrem outras formas de lutar e de resistir, né? Foi o que eu pensei aqui a partir da sua fala. Muito bacana. Vou continuar só com os comentários aqui. Pode falar. Não, só ia comentar de que a gente evita o suicídio na medida que a gente consegue desenvolver relações sociais aonde uma consciência histórica ela pode ser colocada, entendeu? E uma consciência histórica é a consciência de que não só da realidade dura do presente que nos afoga, mas é a realidade de um futuro possível que a gente luta. Então, é essa dialética aí que de uma consciência histórica, não uma consciência imediata, que impede que a gente vire um Jean Arc, que impede, né, que a gente vire a gente padeça o sofrimento de uma consciência puramente passiva. Mas, desculpa, lê aí os comentários, as perguntas para a gente continuar. Eu tenho que pedir desculpa, né? Não, porque tá todo mundo comentando aqui que a aula maravilhosa, nossa, que aula, tem esses comentários, eu não vou conseguir ficar lendo todos desse sentido. A Noemi falou, né? Quando o Fernando falou sobre a mercadoria como câncer, pensei que é algo produzido pelo próprio sistema. Aí alguém aqui comentou, sem dúvida, né? Concordando aqui com a Noemi. Aí a Noemi, de novo, colocou assim, a questão da vigilância com o uso da tecnologia está cada vez mais assustadora, trabalha-se 24 horas por dia. Aí as pessoas estão comentando aqui nesse sentido, né? Já tem empresas investidas nas entregas por drones, esse futuro já é presente, né? Eu não sei se você quer comentar esse bloco de ideias que surgiu aqui, porque aqui depois tem uma outra questão que foi colocada. Não, é o que eu falei rapidamente, né? A tecnologia 5G, né, ela, dentro desse sistema de mundo que é a mercadoria, ela vai tornar cada vez mais inúteis os próprios serviços humanos, né? Porque a tecnologia 5G ela permite
uma conexão quase em tempo real, né? O sistema de guerra americano, que já é baseado em drones, né? O sistema de guerra americano, onde praticamente um piloto já não existe mais, né? Eles manipulam, controlam as aeronaves do Pentágono, né? Ele só não é eficiente porque é 4G, porque tem um delay, né, entre o cara que está dirigindo a aeronave no Pentágono e a imagem que é reproduzida. E esse delay faz com que a precisão seja bastante afetada. Com 5G, isso praticamente vai ser resolvido. Então, você imagina a potência de destruição que uma tecnologia dessa traz e a potência também de avanço dessa sociedade da mercadoria na troca, né, dos seres humanos, né, por máquina, né? E se a gente... É isso, eu digo, a consciência disso é fundamental, porque estão nos trocando por máquina, né? Existem os grandes engenheiros da Google e tal, elogiam isso, já vi vários deles dando entrevistas, como que finalmente as máquinas estão mostrando um futuro, né, de superação dos homens. Olha, coisa mais maluca, né? Então vamos virar cada vez mais escravos em vez de né? As máquinas viraram nossos novos deuses e a eles que temos que nos submeter. É isso. Então, quer dizer, é uma total inversão, né, do que é o ser humano, né? Então, acho que é disso que se tem que lutar contra. E não se trata, eu diria, só de resistir, né? Mas de reexistir. Não sei se deu para me entender. Reinventar a existência, não só resistir. Resistir a gente garante o que tem, né? Mas trata-se de mais que isso, é reexistir, recriar a vida em outros patamares, né? E isso só pode ser feito por nós, não vai ser feito por nenhuma máquina. Perfeito, Fernando. Aqui a Lorena colocou uma questão. Professor, como você percebe as mídias sociais digitais em relação a essa sociedade midiática, tanto da mídia quanto de Midas? Quer responder essa aí, Fernando? Consegue? Não, é que picotou um pouco a tua fala. Dá para repetir? Desculpa. Tá. Professor, como você percebe as mídias sociais digitais em relação a essa sociedade midiática, tanto de mídia quanto de Midas, né? Midiática, usando aí nesse duplo sentido, né? Mídia e Midas. Bom, no sentido das mídias sociais das grandes corporações, né? Das grandes corporações, é isso um pouco que eu já estava falando, né? É a transformação em mercadoria dos nossos próprios dados. Os nossos dados viraram mercadorias. Então, pensando em mídias sociais como Facebook, né, WhatsApp, enfim, TikTok agora, né, que é o chinês aquele, né? É TikTok, né? Instagram, enfim, todas essas mídias sociais de relacionamento, e, enfim, várias outras, elas têm um poder, né, pelos algoritmos, pela inteligência artificial gigantesco, né? De petrificar a nossa vida em certas, né, mantendo cada vez mais uma atenção presa àquilo que eles vão programando. É incrível, né? Você se sente livre sendo escravo, né? Isso os adolescentes hoje vivem de uma maneira muito potente, né? Passam grande parte da existência diante de uma tela, né? Jogando, né?
É um grande de um problemática, eu acho, atual, essa questão aí, né? E ali é um consumo, né? Jogar é um consumo, você consome, você, cada vez mais que joga, mais à frente você quer ir no jogo, e mais à frente você tem que consumir mais, né? Consumir mais jogo, consumir mais, né, coisas que vão fazer você avançar no jogo. Então, esse tipo de, falando em mídias sociais no sentido das grandes corporações, vai no sentido do que eu estava dizendo, né, de uma reificação da subjetividade. Cada vez mais nós somos petrificados por essa vida programada, né, e cativa desse tipo de sistema. Agora, abre-se também todo um outro campo aí, por exemplo, das mídias sociais alternativas, né? Você vê que os jornais hoje, os impressos, todo jornalismo, por exemplo, estão despedindo gente, os jornalistas já não têm mais empregos, as faltas, e você tem hoje plataformas de jornalísticas, né, fazendo um trabalho de mídia alternativa a partir, né, disso que eles estão fazendo. Então, acho que é o uso criativo, né, é o uso antissistêmico, né, disso também, né? Agora, tem um limite isso, né? É preciso criar mídias que não dependam do Google, que não dependam do Facebook. É preciso. Nós precisamos de bons hackers, bons engenheiros, para criar coisas que sejam livres, que sejam aplicativos que não estejam, né, nos controlando e vendendo nossos dados. Acho que nós temos que, tecnologicamente, criar redes sociais cada vez mais efetivamente livres, né? Hoje elas são marginais, mas daqui a pouco podem não ser, né? E nesse sentido, né, o Linux foi uma iniciativa, o Ubuntu, que veio na sequência do Linux, e uma série de outros, mas estão muito, vamos dizer assim, né, ainda incipientes essas iniciativas, mas para pensar efetivamente numa liberdade virtual, a gente tem que pensar em mídias livres, né? E mídia livre não é uma mídia livre dentro do Facebook. A gente usa o Facebook por falta de opção, né? Mas não sei, eu iria por aí, essa ambiguidade da nossa vida dentro dessa virtualidade que nos objetifica, e a gente tenta usar ela da melhor maneira possível. Mas é preciso, acho que, pensar alternativas, né? Que não passem por essas grandes corporações, que a gente já vê como é que funciona. O filme é perfeito nesse sentido, o dilema das redes, para mostrar. Eu acho que ali despertou uma consciência para todo mundo, né? Perfeito, Fernando. A Noemi fez uma pergunta que eu acho que se assemelha um pouco com uma outra questão que já tinha sido colocada, né? Que ela colocou assim: existe um futuro promissor para a vida, podendo empregar nossa autenticidade e subjetividade no trabalho? Eu não sei, eu achei bem semelhante àquela questão anterior, né? Da possibilidade de existência, coisificação, né? Não sei se. Vou fazer aqui um bloquinho de perguntas, né? Que aí, de repente. Fala. Tá bom, pode ser. Não, vai lá, Nelly, por favor. Não, é só porque, gente, não para de chegar mensagem aqui. Eu estou preocupada de não conseguir ler tudo. Vamos lá. O Nilson, de novo aqui. Professor, seu ótimo resumo sobre o estado das coisas resume uma discussão que já vimos no meio acadêmico e na literatura especializada há muitos anos. O senhor pode sugerir alguma bibliografia que apresente modelos alternativos de sociedade que estejam já em andamento em algum país ou comunidade? Há indícios de formulações propositivas que deem um passo além das críticas? Quer comentar, Fernando, esse... Olha, não tenho. Agora, não... Modelos de sociedade, no sentido de pensar países, né? Pensar
no sentido de sociedades como a gente conhece, acho que não, né? Acho que não. Agora, o que pode existir, e que, sem dúvida, né, sempre existiu, seja na história, em certos momentos, foi coletivos humanos tentando inventar a vida de uma maneira diferente, né? Inventar a vida, sei lá, as cooperativas dos indígenas no Equador, por exemplo, que uma vez eu vi um documentário sobre elas. Ali você tem uma tentativa de resgatar a ancestralidade, né, das tradições indígenas daqueles povos com possibilidades sociais futuras inovadoras ali, né? Por exemplo, mas isso não é uma coisa do Estado propriamente, né, sociedade equatoriana, é de um coletivo, né, de uma comunidade, né? E mais propriamente, assim, tentando falar, por exemplo, sem pensar em sociedades, mas em coletivos, né? Coletivos que fazem a vida se transformar, portanto, abrem uma consciência histórica para além dessa situação, por exemplo, o coletivo feminista, os movimentos feministas. Os movimentos feministas, eles estão colocando na ordem do dia uma sociedade para além do patriarcado, né? E a sociedade patriarcal, ela é a irmã siamesa da sociedade da mercadoria, né? Aquela pesquisadora italiana, Federici, naquele livro do Talibã e a Bruxa, né? Eu acho que ela coloca bem lá, no sentido de como que a caça às bruxas que aconteceu, né, na história da Europa, ela foi justamente um momento da transformação social de uma sociedade agrária, de uma sociedade medieval, numa sociedade moderna industrial. E ali foi um certo momento de, né, perseguição das mulheres que eram livres, que tinham saber, que eram sujeito e não objeto de homens, que eram entre as bruxas, para disciplinar, para formar a família moderna, né? Nessa dissociação do masculino e do feminino própria do patriarcado moderno. Então, o movimento feminista ele vem com uma potência muito grande de botar isso em questão. Acho que ali se abre um futuro, né? O movimento LGBT também eu vejo que traz uma grande potência de questionar a heteronormatividade, né? A sexualidade heterossexual como a normatividade. Isso também está muito conectado com esse sistema da mercadoria, né? Que é a família, o núcleo familiar, como pai, como mãe, né? Como a heterossexualidade, a sexualidade reprodutiva. Questionar, né, essa sexualidade binária, né, ou hétero, né, ou não é, ou questionar o gênero binário, ou é masculino, ou é feminino, é questionar essa família burguesa, questionar essa ordem da mercadoria, quer colocar em andamento novas possibilidades de existir, né, para além desse binarismo, dessa normatividade restritiva da sexualidade e do gênero, e que aponta para outro tipo de sociedade. Aponta para outro tipo de sociedade. Eu acho que o que tem de mais, né, eu não sou nenhum estudioso do movimento feminista, também não sou estudioso do movimento de gênero, né, me concentro mais no estudo do mundo do trabalho, mas essas coisas elas se cruzam, né, elas se conectam, não estão dissociadas, né, mas me parece que tem aí uma potência transformadora, né, se conecta com uma crítica social profunda, com uma crítica social radical, que essa sociedade, né, esse estado limite que nos encontramos se apresenta. Então, eu diria assim que sociedades, provavelmente, eu não conheço. Eu não conheço sociedade, falar sociedade chinesa, falar sociedade russa, falar sociedade né, alemã. Isso aí tudo está dentro desse parâmetro da sociedade da mercadoria, seja com mais ditadura, seja com menos ditadura. Mas os coletivos humanos que podem estar reinventando a vida em diversos lugares do planeta, isso deve ter muitos, né? Isso sempre teve, isso deve ter muitos. Como é que eles vão encarar, vencer
quanto mais potentes eles forem na crítica e quanto mais unidos eles forem na luta, né? Aí é preciso fazer estudos, porque você encontra no mundo todo, né, pululando, né, iniciativas coletivas das mais diversas. Não sei se por aí respondi, mas é o que eu mais ou menos consigo dizer, né, sobre essa questão colocada aí. Legal, Fernando. Pelo que eu vi, assim, tem muitos comentários, né, elogiando aqui a aula e tal. Agora tem mais um comentário que é mais relacionado a uma das perguntas feitas, né, que foi a questão da existência, coisificação, existência, aquela primeira pergunta, né? O Ricardo colocou assim, pegando carona na primeira pergunta, eu desisti de uma estabilidade de 6 anos por não ser oportunidade na minha função. Acredito que seja não ter oportunidade na minha função. Tinham me oferecido uma outra função com salário menor. Não aceitei e saí da empresa. Mas foi escolha minha sair. Preferi não sofrer mais um ano e na incerteza de oportunidade, mas seguir feliz aqui fora com carreira solo. O que eu entendi aqui da questão que o Ricardo colocou, né? Essa possibilidade de escolhas, né? Assim, de você escolher não se submeter a um vínculo empregatício, e a carreira solo aqui eu entendi como uma carreira liberal, né? Assim, profissional liberal, autônomo. Não sei se seria esse caso, né? Nem sempre a escolha é dada dessa forma, assim, aí eu já estou me intrometendo um pouquinho, né? Acho que no caso do Ricardo foi possível, né? E em muitos casos é possível fazer essa escolha e ser feliz também. Agora essa pergunta do Ricardo me suscitou uma aqui, né? Como é que você vê, Fernando, o papel dos profissionais liberais e autônomos nesse mundo do trabalho, né? Você não está submetido ao empregador, de que forma isso efetivamente isso é uma liberdade, isso é um outro tipo de constrangimento? A fala aqui do Ricardo me provocou essa questão. Não, uma liberdade por ser profissional liberal, não. Não vejo que tem, né? Claro que um profissional liberal, um médico, um advogado, ele pode ter mais sucesso, né, sem dúvida, na sociedade da mercadoria, né, que um operário, né? Mas estamos falando assim, o que caracteriza, né? O que caracteriza a nossa servidão à sociedade da mercadoria é a servidão à mercadoria. E a consciência disso parece que é fundamental para a gente conseguir. A consciência disso não nos traz uma libertação, nos traz uma contradição que a gente tem que olhar face a face, porque senão é aquele lá, a questão da esfinge, né, do que pergunta para o Édipo, né, decifra-me ou te devorarei, né, que é o enigma da esfinge que faz ao Édipo, né, decifra-me o quê? Um profissional liberal, então, nós temos condições de vida, óbvio, diferentes do que um trabalhador que mora numa região periférica, salário menor, condição de vida menor, né? Mas esse profissional, né, liberal, esse médico, por exemplo, ele não vai se diferenciar em nada de um operário do ponto de vista se ambos encarnarem a meritocracia da mercadoria, né? O individualismo competitivo, né? A fome por dinheiro, a competição desenfreada para vencer os seus concorrentes, a sua compreensão como capital humano que precisa ser empreendedor, porque senão não vai ser nada na vida.
hoje, em termos de neoliberalismo do século XX, isso está colocado tanto para o entregador de aplicativo quanto para um médico. E tu vai no médico, que é escravo do dinheiro, quanto é o entregador de aplicativo, no sentido de estarem submetidos a essa engrenagem social que cada vez mais vai devorando a nossa vida, né? Um médico, ele pode se fazer um médico extremamente desumano, porque ele só vê cifra na frente, né? Ele vai fazer mal a muita gente e cada vez mais na sua fome por dinheiro. E um entregador de aplicativo, ele vai encarnar essa lógica do dinheiro, daqui a pouco de uma maneira muito potente também, né? Acreditando que por ali ele pode, né, crescer na vida. Então, a sociedade do trabalho, ela está tão em xeque para um quanto para outro. Claro que em condições de existência bastante distintas, mas ela mortifica um quanto o outro. Ela desumaniza um quanto o outro. Então, a possibilidade de fazer um não liberal, né, ou um trabalho assalariado de um serviço público, que desenvolva uma consciência dessa situação para produzir humanização no trabalho do profissional liberal, para produzir, né, relações sociais coletivas num trabalhador assalariado, para enfrentar suas explorações, né, que vêm dos seus empregadores, ela é tão necessária para um quanto para outro. E não é porque estão em condição diferente que eles não vão ser sugados pela sociedade da mercadoria, tanto um quanto o outro. E são sugados, só que o profissional liberal, se ele não se dá conta, e ele reproduz essa ordem da mercadoria desenfreadamente, ele vira um pequeno burguês extremamente, né, perverso, como é o caso de vários médicos que eu já consultei, advogados, que só querem te enganar ou só querem vender seus produtos para conseguir, né, ter sua casa, sua lancha. O que é isso? Vira profissionais onde tem uma estrutura subjetiva perversa. E o neoliberalismo produz isso nas pessoas, subjetividades perversas, ou seja, frias, calculistas, né, instrumentalizando os outros para conseguir fazer do dinheiro mais dinheiro. E isso hoje está posto para todo mundo. E é disso que todo mundo tem que, eu acho, começar a se dar conta para humanizar a vida, né? Legal, Fernando. Acho que não tem nenhuma outra questão aqui, não, né? Todo mundo só agradecendo a oportunidade. Talvez a gente possa encerrar, né? Acho que sim, né, Nelly? Já deu 8h10, né? Isso. Eu acho que sim. Então tá, queria agradecer a presença de todo mundo, né? Hoje a sala ficou bem cheia, assim, comparada com os demais dias, né? Pelo menos o dia que eu estava aqui. É muito bacana, assim, ver o pessoal participando, né? Também é um novo formato de aula, que eu acho interessante, assim, né? Diferente, não sei, o Fernando certamente está com mais traquejo em relação a isso. Quando eu fiquei falando aqui, eu achei super estranho, né? Falar para um monte de nomezinho e imagem, né? Mas, enfim, a gente também sempre resiste e cria formas de dialogar, né, e manter vivo, né, viva a aula, né, e essa produção de conhecimento mesmo em tempos tão estranhos, né. E te agradeço, Fernanda, é sempre muito, muito bom te escutar, né, é sempre escutar de uma outra forma, de um outro lugar, assim, para mim, né, tive esse privilégio de fazer o mestrado com você. E sempre, né, me recolocando assim, questões. Tá? Então, obrigada e obrigada a todos. Semana que vem já é a última semana do curso. Eu acho que a gente vai ter, né, o último encontro, não é isso? Ou ainda temos mais alguma aula? Eu acho que semana que vem, se eu não me engano, eu dou mais uma aula aqui, e na outra a gente encerra o curso fazendo uma aula de avaliação. Uhum. A gente pode depois certificar isso com a turma, mas eu tenho para mim que eu acho que o cronograma nosso é esse, sim, né? Uhum. Tá bom, tem gente perguntando aqui, já vai terminar, gente? Já está terminando o ano. Já está chegando dezembro, né?
Já era. Mas Que ano, né? Tá. Que ano. tá bom. A Ariadne está Então, falando aqui, né, agradeço. que no cronograma a última aula é 9/12, 9/12 é justamente essa avaliação final, né? Pelo que eu lembro aqui do Isso. cronograma. Então, fechou, é isso aí mesmo. Então tá, gente, boa noite a todos. Boa Valeu. noite, Fernando. Boa noite, valeu, gente. Obrigado, tá? Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.